Diante da insegurança dos homens, da distração, da falta de conhecimento, do que vaga nos pensamentos de cada um, a ação dos espíritos não infringe a lei, as leis da terra, as leis do universo. Em meio às ações medicamentosas, todo equipamento invisível aos homens são esterilizados da mesma forma que as mãos dos trabalhadores passam por um processo sincronizado em seu organismo para que se desmantele toda a ação viral que os olhos humanos, não conseguindo ver, tecem em suas mentes um pensamento de crítica e de insegurança. Jesus nos adverte que o conhecimento da verdade nos liberta. Mas é bom lembrar que a verdade vem da ação do amor e de uma disciplina que respeita-se as ações promovedoras da vida. Justificar falhas humanas, incredulidades, demorará algum tempo diante da imaturidade que as mentes possuem, da insegurança por não buscarem tais conhecimentos que lhes geram o medo, mesmo sabendo que diante de um trabalho estritamente espiritual, mesmo contando com os mecanismos humanos, todos são imunizados, porque o ambiente é e está esterilizado das mesmas formas que as mãos daqueles que operam em infinitas formas de tecidos invisíveis aos olhos humanos, a ação de plasmas, onde envolvem suas mãos e os protegem de todos os vírus, bactérias, todos os micro-organismos que poderiam causar o mínimo de inflamação, infecção em seus organismos. Dentro de um ambiente espiritual,
quando realmente há a ação espiritual, não há contágios, não há propagação de doenças. Com o tempo, os homens amadurecerão e toda essa conotação de dúvida, a ciência que avança, comprovará que a aura não é apenas um mecanismo vibracional de embelezamento, de promoção espiritual, mas verão as suas utilidades nos ambientes mais hostis da Terra, ambientes nocivos à vida material, onde a aura cria, através dos sentimentos, um escudo de defesa, onde nenhum micro-organismo, nem da Terra, nem de fora da Terra, nem visível nem invisível, consegue penetrar. Para tal, é necessário que cada um, para aprender a se defender, basta agirem com sinceridade no que as suas palavras pronunciam sobre amor, sobre respeito, sobre caridade, principalmente sobre misericórdia. Somente os espíritos, os seres humanos que na Terra alcançam o equilíbrio da misericórdia, que não se contaminam com as maledicências, as intrigas, os ataques, as imprudências alheias, protegido se torna, imune se torna, em qualquer ambiente na Terra, da superfície, a qualquer um dos vales em que espíritos em desconformidade com as leis do amor se alojam onde podem e como podem nas entranhas da Terra. Através de uma disciplina, através de um amor coletivo, através das atitudes de amor, dentro desses ambientes necessitados de amor, de compreensão, cada qual vai desenvolvendo o conhecimento para criarem esses escudos inquebrantáveis. Nenhum dos elementos, nenhum tipo de manipulação humana é capaz de penetrar
essa densidade fluídica, chamada aura, que protege a cada um. O trabalho, quando sincero e amoroso, provoca a expansão da fraternidade entre todos. Mas enquanto no coração ainda há o sentimento do desprezo às ovelhas desgarradas, aos até então chamados inimigos, causam-se danos ao campo perispirítico, que provocam dores justamente nos meios que envolvem tendões, nervos, músculos, ossos e toda a massa ectoplasmática que forma a densidade física do espírito em ação na Terra. Talvez os irmãos ainda tenham dúvidas que somente o amor é capaz de proteger a humanidade, proteger a cada um, individual ou coletivo, de todos os medos inferiores que cada um traz em si mesmos. Ainda há ligeira confusão entre belas palavras e atitudes amorosas que precisam ser vividas pelos portadores de palavras convincentes, cheios de sabedoria, até mesmo cheios de conhecimentos verdadeiros, mas que a vibração emitida em cada onda, que forma os circuitos de cada palavra, acabam não encontrando corpos amigáveis, corpos espirituais receptivos para absorverem tais conhecimentos, provocados já por uma rejeição diante das atitudes impensadas, do uso extremo da força, da imposição, das ordens autoritárias, não das conquistas amorosas de companheiros e companheiras de luta, nas jornadas que se seguem. Diante desses milhares de irmãos presentes, que em silêncio estavam, aguardando-nos em reunião proveitosa, onde irmãos de todas as classes espirituais, assíduas religiosas, sabendo respeitar a autoridade de Nossa Senhora, que no meio aqui está, absorvem ou estão aprendendo a absorver no silêncio de suas almas
essas vibrações, não apenas no sentido das palavras, mas nos fluidos contidos dentro desse campo espiritual magnético que é direcionado a cada um, que atento fica à ambiência, às situações criadas para o auxílio da humanidade. Enquanto o medo impera, a insegurança permanece. Enquanto há medo, a falta de conhecimento. Só o conhecimento é capaz de criar mecanismos saudáveis de vivência na Terra. Jesus, o Cristo, sábio, amoroso, à frente dessas transformações, paciente, confortador, como sempre, e atento àqueles que foram ficando pelo caminho, mesmo não crendo nele, por falta de conhecimento. Jesus, de um a um, vai confortando os irmãos que vão deixando a esfera terrestre e planetária e seguindo o caminho já a outros orbes de recomeço, orbes estes semelhantes às origens de vida na Terra, tal qual experiência se fará saudável a esta geração que maculou a sua jornada por apenas não querer entender ou aprender que não existe obrigatoriedade, mas existe ordem e uma disciplina entre os mecanismos que criam vida em todos os planetas, assim como os micro-organismos criam vidas dentro de todos os órgãos, dentro dessa grande constelação chamada corpo humano, do qual a vibração do amor é capaz de harmonizar a vida em cada um destes órgãos, da mesma forma que a ação crística vem apaziguar e trazer vida novamente à Terra. E esses pobres seres que diante de uma luta, uma inteligência brilhante, mas um sentimento ainda primitivo em suas migrações por estas galáxias próximas à vida aqui na Terra. O que vós vedes no olhar dos seus irmãos, na luz e às vezes nas sombras dos seus olhos,
demonstram o estado de espírito que cada um está vivendo nesse exato momento em toda a humanidade. Jesus não descuida das ovelhas desgarradas. Jesus cuida das almas. Jesus cuida dos doentes. Jesus cuida daqueles que zombaram dele. Jesus é a luz nessas almas sombrias, mesmo que muitas delas não sabem. Diante de todos vós, e dos nossos amigos e irmãos, nessa jornada espiritual, o compromisso é com a vida. O compromisso é com a verdade. Mas principalmente com a vibração com que cada um que está se revelando como é, encarnados, desencarnados. Aviso-vos, pois, aos encarnados que estão enfrentando suas próprias provas, não cair pelas fraquezas humanas, olhai os lírios do campo, não fiam, não tecem, mas sua beleza é inigualável, que nem mesmo o mais lindo fio, o mais belo dos tecidos, consegue igualar tamanha beleza e perfeição. Somente o amor é capaz de ajudar nesse momento. Somente o amor, porque sem que percebam, vibração é a energia que cada um tem no seu interior, em sua personalidade. E ela está totalmente exposta. Enquanto alguns duvidam, riem, a caravana segue caminho. E aqueles, como os cães que ladram, ficam pelo caminho. Gratíssimo. Viva Jesus!